Meus queridos irmãos, venho ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 4 e o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, quando saiu do batismo nas águas aonde João Batista o havia batizado, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Começo a dizer que não é Satanás que nos leva a ser tentado a maioria das vezes. Perceba que o Espírito de Deus o levou a Jesus para ser tentado. Então, percebam que muito das vezes não é Satanás, não é parente, não é filho, não é amigo ou irmão que nos leva a tal tentação. Muitas das vezes murmuramos, mas também não sabemos nós que muitas dessas vezes é o Espírito de Deus que nos leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando o Espírito Santo nos leva para ser provado, é porque Ele quer nos aprovar. Então Jesus no deserto, Ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Um deserto não é um lugar bom. Um deserto não é um lugar onde não há água, muito menos alimento. Mas Jesus, para cumprir sua missão, Ele estava lá. E um homem para qual foi designado uma missão supera qualquer obstáculo, qualquer barreira. Satanás aparece para Jesus e oferece a tudo. E ele começa a dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos irmãos, vida só sai da palavra de Deus, cura só da palavra de Deus, milagres, prodígios, sinais e maravilhas só através da palavra de Deus. E também maior do que o alimento, o que está acima do alimento é a palavra dele. E então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente Satanás o transportou para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e glória dele, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Meus irmãos, Satanás ofereceu o mundo inteiro para Jesus Cristo. E Jesus Cristo não aceitou, não vendeu a sua alma. Quanto mais nós, Satanás não nos oferece quase nada e nós vendemos as nossas almas por pouquíssima coisa. Mas Satanás ofereceu tudo a Jesus e ele não quis. Preferiu ser fiel ao seu Pai.
Eu percebo que o próprio Satanás tentou Jesus. E quantas das vezes também Satanás não nos tenta pessoalmente. Mas eu percebo que ao decorrer do Evangelho, ao decorrer da palavra de Deus, há momentos que Satanás tenta interferir os planos de Deus para a humanidade. Lembro-me que Pedro, a rocha, aonde Jesus Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Depois de este auto-reconhecimento por Jesus Cristo na vida de Pedro, minutos ou segundos depois, Jesus começa a dizer que ia morrer. Pedro reprova. E quando Pedro reprova, Jesus disse: Arrenda-te para trás de mim, Satanás, que só me serve de pedra de tropeço, porque só cogita nas coisas de homens. Perceba que Jesus repreendeu a Satanás, mas não da mesma forma que repreendeu no deserto, mas repreendeu através da vida de alguém, de um amigo íntimo que andava com ele. Satanás não estava dentro de Pedro, atrás dele. E quantas das vezes também nós nos somos tentados a falar coisas aos nossos irmãos? Quantas das vezes Satanás nos faz verbalizar palavras que desanimam o próximo? Percebo também que Satanás entrou na vida de Judas. E quando temos em mente que Satanás entra na vida de uma pessoa, logo ela vai estar se cortando, se apedrejando, se lançando no fogo ou fazendo barbaridades que costumamos ver com pessoas endemoniadas. Mas no caso de Judas foi diferente. Ele foi lá e traiu a Jesus, e ele estava cheio de espírito de Satanás. Quem sabe você também tem se confundido. Talvez Satanás esteja agindo na sua vida e você ainda não percebeu. Você está traindo Jesus, negando a sua fé, apostatando de Jesus e o crucificando novamente. E para aqueles que ficam nessa prática, a palavra de Deus diz que não há sacrifício mais para este.